E hoje nós vamos ter mais uma vez conosco nossa querida companheira Rayane Araújo, que vai nos falar sobre a conversão de Paulo de Tarso e a lei do progresso. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Para poder falar com vocês de um tema que é muito comum na casa espírita, que é a gente falar de evolução. Mas existe uma representação dentro do espiritismo que é a figura de Paulo de Tarso, né? Quem já ouviu falar de Paulo de Tarso? Todo mundo. Quem ainda não ouviu falar de Paulo de Tarso? Uhum. Então, Paulo de Tarso, ele é uma figura muito representativa dentro da Bíblia, mas ele também é uma das figuras mais representativas dentro do Espiritismo. E eu vou confessar uma coisa, né? Eu sou espírita desde os 12 anos, e só agora que eu vim conhecer a história de Paulo. E eu percebi quanto tempo eu perdi na minha vida por não conhecer a história dele. E existe uma máxima, né, que muitas vezes tem uma palavrinha que é constantemente utilizada na doutrina espírita. Qual que é a palavra que a gente mais usa na doutrina espírita? Caridade. Caridade. Tem outra. A caridade serve para nos levar à evolução. Então, uma das palavras que a gente mais utiliza dentro da casa espírita, que é o objetivo de todas as nossas ações, chama-se evolução. Agora eu tenho uma indagação a fazer. Tem que ligar? Você acredita na evolução? Sim. Eu vou falar com vocês que eu também achava que sim, mas não. E aí, recentemente, eu estava fazendo terapia e meu marido vai lembrar disso. A minha terapeuta virou e falou comigo assim: o dia que você acreditar verdadeiramente na evolução, você vai se tornar uma pessoa melhor. E aquilo entrou em mim porque eu achei assim, meu Deus, eu sou espírita há tantos anos. Tem tantos anos que eu escuto falar do processo de evolução. E só agora, aos 33 anos, eu entendi que eu nunca acreditei de fato na evolução. Porque eu não acreditava na mudança do ser humano como ela deveria ser de fato. Porque eu acreditava que a mudança do ser humano, ela acontecia em reencarnações. E eu já atendi todos os tipos de demanda. E aí eu reparei que dentro da minha atuação, eu ainda não acreditava na transformação real do ser humano. É olhar para ele sem julgamentos dos seus comportamentos anteriores. É receber uma ofensa e conseguir desenvolver dentro de mim o sentimento que essa pessoa possa melhorar e não julgar o comportamento dessa pessoa. E aí eu fui reparando cada um dos meus comportamentos e eu volto a perguntar a vocês: vocês acreditam na evolução das pessoas? Ou vocês estão o tempo inteiro julgando essas pessoas por se comportar de uma forma inadequada com vocês? E aí eu vou trazer uma outra indagação. Se hoje uma pessoa aqui cometeu um crime bárbaro, né? Como vou mostrar na história de Paulo, vocês aceitariam ele no nosso meio? Ele estaria sentado aqui, né? E a gente ficaria olhando para ele como se ele fosse uma pessoa em busca da evolução? Eu estaria olhando para ele com julgamento. E eu lembro de algo que meu pai falou comigo, e as coisas vão fazendo sentido, que ele falou assim: eu prefiro trazer pessoas que cometeram um erro para o meu lado, porque eu sei com quais comportamentos eu vou me deparar, do que trazer pessoas que aparentemente não demonstram seus defeitos, porque ali vão vir as surpresas comportamentais. E isso é acreditar na evolução. Quando eu consigo conviver com uma pessoa que não está em busca da evolução, mas que eu acredito que ela possa melhorar, de fato eu estou entrando dentro da doutrina espírita. E a doutrina espírita é a profundidade da evolução diária. Então eu posso dizer
que para eu chegar no livro Paulo e Estevão, eu falo que foi a maior bênção da minha vida como espírita. Quem já leu Paulo e Estevão? Uhum. Teve essa sensação? Tão forte? Uhum. E aí chega um momento do livro que a gente chora, né? Que é impossível não chorar com a história de Paulo e Estevão. E aí, lá na questão 779, o homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas um produto de um ensinamento. O homem naturalmente vai evoluir? Existe uma evolução da espécie? Ou ele tem que ser ensinado para ele evoluir? Né? Se ele não for ensinado, ele vai ficar estagnado. E qual que é o questionamento que eu tenho que me fazer? Eu estou buscando os ensinamentos para que eu possa evoluir? Ou eu estou sentado esperando que essa evolução chegue naturalmente na minha vida? A evolução vai chegar. Como? Através da dor. A dor vai chegar para nos ensinar que eu preciso evoluir. Sempre, não tem acho que um palestrante que não venha aqui à frente falar que a dor é um instrumento de evolução, mas que nenhum de nós queremos viver essa dor. E aí, Rayane, se eu me propor a evoluir, a melhorar sempre, eu não vou ter dor? Não. Porque se quem acompanhar a história de Paulo, existe lá no momento que ele se converte, que eu vou falar lá na frente, que quanto mais ele fazia o processo de difundir o cristianismo, mais ele era perseguido e mais ele era apedrejado, né? E aí Haroldo vai falar posteriormente que existia um ritual na peregrinação de Paulo, que ele chegava para difundir, igual eu chego aqui na palestra, eu dou a palestra para vocês, falo do espiritismo, vocês me criticam porque eu estou trazendo uma coisa nova, eu não quero ampliar o meu pensamento, lá no final eu sou apedrejada por isso. Foi assim a história de Paulo, né? E ele estava levando a boa nova, a mensagem do Cristo. Então, Paulo, né, que muitas vezes a gente vai questionar a mudança dele, ele é a representação clara do nosso processo de acreditar que o ser humano possa evoluir. Porque aí, o nosso processo evolutivo, seja em qual reino for, né? Porque existe o reino animal, vegetal e nós homens. Ocorre de modo geral, de uma forma contínua, contemplando ainda a possibilidade de estacionamento temporário. Nós podemos estacionar. Não existe o processo de regredir o comportamento. A evolução, ou você fica paralisado, ou você segue com ela. Regredir não há. Se regrediu é porque o comportamento não foi internalizado ainda de uma forma verdadeira. Todavia, nunca é eterno. A gente nunca vai ficar estacionado, porque vem a dor e nos joga para frente. A natureza não dá saltos. Olha aqui, eu quero que vocês gravem bem isso aqui. A natureza não dá saltos. Esclarece a doutrina espírita. Não há avanços bruscos. Bem informa a lei do progresso contida na terceira parte, né, em O Livro dos Espíritos. Aí eu pergunto, quem leu Paulo Estevão? Né? E eu vou explicar para quem não leu ainda, que é um dos livros mais bonitos da doutrina espírita. Existe a mudança brusca de comportamento? Eu mudo tanto em vida? E a doutrina espírita vem e fala, não, a natureza não dá saltos de evolução, você não vai mudar tão rapidamente. Aí vem Paulo Estevão e desconstrói tudo isso na minha cabeça. Porque ele deu um salto de evolução. E aí a gente vai ver que grandes espíritos, né? Joana de Ângeles, Chico Xavier, Allan Kardec, Emmanuel, todos eles, né? Eu costumo falar que são até as fofocas espíritas, a gente fica querendo saber quem foram eles em outras reencarnações. Né? Então, lá a gente fica querendo entender como é que foi a história de cada um desses espíritos ao longo da sua evolução. Porque a gente vai vendo um processo de melhora a cada reencarnação. Reencarnou, melhorou. Então, para Joana de Ângeles chegar em quem ela é hoje como certo,
O dia que a gente quiser fazer certo de verdade, a gente vai fazer com toda a força que Paulo fez na vida dele. Então esse é o livro, Paulo e Estevão. É um livro bíblico, é um dos livros mais bonitos da doutrina espírita. Existem vários outros livros que mexem com a gente, mas eu convido vocês a mergulhar na história desses dois homens e de todos esses personagens que vão modificar a vida de vocês. E vocês vão acreditar verdadeiramente que nós podemos evoluir. E que eu posso acreditar na melhora de quem está do meu lado. Porque a gente desacredita, né? A gente olha para o outro com julgamento. A gente olha para o nosso companheiro com uma dificuldade gigantesca de entender que hoje ele cai, mas eu posso ser um instrumento para fazer ele reerguer. Como? Como é que eu posso ajudar o meu irmão a crescer? Se ele me machuca o tempo inteiro, se ele me fere o tempo inteiro, se eu me sinto abusada emocionalmente o tempo inteiro. E aí Haroldo, que é o espírita que me ensinou a entender Paulo e Estevão. Então existe Paulo e Estevão e existe Haroldo, dentro do movimento espírita. E não dá para ler o livro de Paulo e Estevão sem mais assistir às palestras do Haroldo Dutra. Quem já assistiu às palestras dele falando sobre Paulo e Estevão? Porque ele esclarece, né? Ele faz a leitura, e eu li o livro, escutava a palestra, meu Deus, eu não reparei isso. Né? Porque ele vai clareando todo o movimento que existe dentro do livro. Desses personagens que ele vem falar, que o que modificou a vida de Paulo chama-se amor. E amor de quem? De Abigail. Que foi a esposa que ele nunca teve. Com um laço corporal. Mas ele casou-se com ela, né? Com um laço espiritual. E manteve-se leal a esse relacionamento por toda uma existência. Então, o amor de Abigail transformou Paulo, um espírito extremamente endurecido em termos do sentimento de amar. E aí, eu vou passar rapidamente para vocês qual é a ideia de Paulo e Estevão. Para quem não lê, ficar com muita vontade de ler, né? E eu vou trazer cada sensação que eu tive ao me deparar com o livro. Então, lá no primeiro capítulo, né, que chama Corações Flagelados, que é um pequeno resumo, ele vai falar de 3 personagens muito fortes, que é Gesiel, pode? Tá. Que é Gesiel, Abigail e o pai deles dois, Jacob. E lá no livro vai mostrar a dificuldade do pai, que ele é, né, machucado pelos soldados romanos, e aí começa toda aquela história da família passando por muita dificuldade financeira e um processo de muita humilhação. O livro começa contando as dificuldades emocionais que essa família tem. A mãe já faleceu, o pai querendo ainda voltar ao status de antes, porque ele perdeu tudo que ele tinha em termos de bens materiais, e tinha Ezequiel e Abigail, espíritos iluminados. Espíritos que já entendia o processo de evolução. E aí, o pai, naquela ânsia de querer conquistar de novo, todos nós aqui já tivemos pais que tinham dinheiro e muitas vezes perderam. E eles ficam querendo que esse dinheiro volte. E a gente fica fazendo o movimento dos pais. Ah, meus pais eram muito bem de vida, perderam tudo. Quem nunca vivenciou isso? Talvez até por isso que a gente está aqui nos Estados Unidos, né? Nessa busca de tentar fazer diferente deles. E aí esse pai perde tudo e fica na ânsia de querer reconquistar isso. E aí ele vai lá pedir, né? Que é o segundo capítulo. Existe uma possibilidade lá dentro do livro que se ele for lá falar com Linício, que ele quer os bens dele de volta. E Gesiel fala, não pai, não precisa fazer isso, não vai lá atrás. Mas o pai se manteve firme e foi atrás do que era de direito dele. E nesse processo, ele é preso. Mas não é só ele que é preso dentro do livro. Os filhos dele também são presos, né? Porque é como se fosse uma afronta comportamental àquele pedido. E o que acontece? O pai é morto na frente de Abigail.
E o irmão dela é profundamente violentado em termos de torturas físicas. E aí tem uma parte no livro que o que me chama a atenção é que como as pessoas que iniciaram o cristianismo há 2000 anos atrás, eles tinham força de suportar toda a dor por acreditar no Cristo. E aqui eles não conheciam Cristo. E nós, ainda hoje, 2000 anos depois, né? Que esses 2000 anos a gente fala, mas tem muito mais, né? A gente não tem a força de ver alguém ao nosso lado sofrendo e acreditar que aquilo é temporário. Acreditar que a consolação vai vir. Então, quando o pai de Abigail está morrendo, o irmão pede para ela fazer uma linda oração, né? Que é uma das orações que hoje eu coloco todos os dias para o Heitor escutar antes de dormir. Porque sempre vai ter dificuldade na vida de todas nós. Porque as nossas dificuldades são relacionais. É o meu convívio com cada um de vocês. A gente não tem dificuldades de grandes questões financeiras mais. As nossas dificuldades estão no âmbito relacional. Então, eu aprendi o poder da oração quando Gesiel pede para a irmã, no momento da morte do pai, fazer essa seguinte oração. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo do desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa parte de esperança, que nunca se fechará. Que linda essa poesia. E o seu pai morrendo, o seu irmão torturado, e você rezando, acreditando no amparo de Deus. E eles não conheciam Cristo. E toda vez que nós tivermos alguma dificuldade, rezemos a oração que Abigail rezou para o pai. E tem uma música, né? Tem essa música, mas eu mandei a música para o André, ele vai colocar lá no final para a gente fechar a palestra com ela, mas a gente pode encaminhar para todos vocês que todas as vezes que vocês tiverem dificuldade, coloque a música de Abigail. E eu falo que é a música de Abigail para o pai dela. E aí o que acontece nesse processo? O pai é morto, a irmã tem que sair fugida, rouba a pessoa estranha. Meu Deus, eu tô roubando e essa pessoa tá aqui ainda tentando me ajudar. Aí conduz ele pro caminho. E lá ele é acolhido, né? Ele é acolhido por todos aqueles espíritos que tiveram contato com Jesus. Todos aqueles homens que estão no Evangelho. E se Gesiel, né, já sabia e já reconhecia a influência de Deus com as leis de Moisés, quando ele conhece Jesus, existe uma transformação na vida dele. E aí, neste momento, ele não é mais Gesiel, porque ele tem que mudar a identidade dele para não ser reconhecido, e ele se torna Estevão. E Estevão é o personagem, né, que mais doou o amor, que mais acreditou que Jesus veio de fato mudar a história de amor. E como a Juliana leu ali no livro. Ele não veio modificar nada, Jesus não veio modificar nada. Ele só vem complementar a lei de Moisés. Assim como nós espíritas, o espiritismo não vem mudar nada. Né? Muitas pessoas falam, os espíritas têm uma Bíblia própria, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, nós não temos uma Bíblia própria. Nós fazemos uma interpretação de algumas passagens da Bíblia.
que quando você abre o Evangelho no Lar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, existe um auxílio que foi nos dado através de Allan Kardec para compreender melhor tudo o que está escrito na Bíblia. Então, o Espiritismo não vem mudar Moisés, não vem mudar Jesus, vem complementar. Por isso que é a terceira revelação. E Gesiel, agora Estevão, mergulha em todos os escritos. E quando eu lá no livro, eu vejo que ele teve acesso a algumas coisas originais do que estava assim, recém, né? Acabou de lançar tudo, escrever tudo, ele estava ali tendo acesso a todo esse material. E ele começa a pregar e começa a ajudar todas as pessoas, né? Lá da Casa do Caminho, né? Pessoas doentes, necessitadas, e doar amor o tempo inteiro. Mas incomoda, onde tem amor tem inveja, tem medo de perder o lugar. Toda vez que eu trago algo novo, alguém fica assim, tá alguma coisa estranha, né? Novidade de amor, pessoa querendo ajudar a outra, como assim? Não, tem alguma coisa aí por trás, tem uma segunda intenção. E aí ele se depara com quem? Com Saulo. E Saulo conhece, escuta falar, né, da história. E aí ele começa a ir atrás de Estevão. Mas antes disso, Saulo. Quem é Saulo? Depois Paulo, né? Saulo era um doutor da lei. E eu pesquisando, é tão interessante, porque o livro descreve Saulo e eu tô assim, meu Deus, deve ser um homem muito bonito da época. Na hora que eu fui ver a foto, um retrato, né, igual Jesus. A gente vê Jesus loiro, né? E a gente acha Jesus aquela, né? Na hora que você vê o original, não é toda a expectativa que a gente tinha com Jesus, né? Porque não condiz com a raça da época. E aí eu fui atrás também de saber quem era Saulo fisicamente. E aí, quando eu me deparo com a foto dele, eu não era esse Saulo que... Oi, amor. Não era esse Saulo que eu li lá no livro. E aí eu fui ver as reencarnações dele e me deparei com a pessoa que eu tinha plasmado. E Saulo era um doutor da lei, muito inteligente, tinha competências muito além, né? Ele estudou numa das melhores escolas da época de todo o mundo, né? E aí ele tinha um conhecimento muito aguçado de tudo. Um homem crítico, fiel a tudo que ele acreditava. Mas quando ele se depara com Estevão, trazendo uma boa nova, uma mensagem nova, uma mensagem do Cristo, ele começa a questionar tudo isso. E para complementar, Saulo é enamorado de Abigail, porque Gesiel e Abigail foram separados, né? Quando o pai morre, cada um vai para um lado. E Saulo namora a irmã de Estevão. E essa parte do livro é o que é mais encantadora, e aí a gente vai entender que o mundo pode dar voltas e voltas e voltas, mas no final vai conectar as pessoas que precisam evoluir juntos. Então não adianta fugir dos desafetos. Não adianta, porque a existência se encarrega de juntar todo mundo de novo. De alguma forma isso vai acontecer. Então aquela relação nossa, que a gente quer se distanciar o tempo inteiro, ele vai voltar. Pra gente amar. Pra gente cuidar e respeitar e acreditar que esse desafeto ele vai evoluir. Porque se eu não acreditar na evolução da pessoa, não faz sentido a existência. Se eu julgar tudo o que a pessoa fez ou pode fazer, eu desacredito do princípio básico da existência, que é a evolução. E seguindo, Estevão prega, né? Ele começa as pregações, porque ele incorporou a ideia de Jesus, e Saulo vai lá questionar, né? A fala de Estevão é o consolo da alma que reconhece um novo reino, não feito por guerras ou por reis, mas sim pela consciência reta, pelo coração puro, pelo amor ao próximo, como ensina Jesus. A lei humana, o evangelho divino, Moisés é o condutor, o Cristo é o Salvador. E quando Saulo escuta isso, ele
Ele fala, meu Deus, que é isso, né? Está destruindo a lei de Moisés? E ele começa a perseguir Estevão. Massivamente. Ele começa uma perseguição não só a Estevão, mas todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Estevão. E vocês imaginam o que era isso há 2000 anos atrás. Porque ele tinha um ideal. Aí a pergunta que nós espíritas vamos nos fazer. Paulo era uma pessoa ruim? Né? Eu vou colocar Paulo não, Saulo. Né? Saulo. E aí o que acontece? Ele interroga, questiona e conduz Estevão a ser morto. E ele leva Estevão. A condução de todo o caminho é que Estevão vai morrer. E Estevão morre. No livro. E aí, o que acontece de mais interessante nessa caminhada é que ele começa a se questionar do sentimento básico das pessoas que incorporam o cristianismo. Mas por que esses homens, com tanta perseguição, continuam tendo paz interna? Lá no livro fala disso, vocês lembram? Né? Que ele começa a questionar a paz desses homens que seguiam Jesus diante das dificuldades. E nós temos essa paz como espíritas, né? Ou não como espíritas que está conhecendo a doutrina espírita agora, mas que nenhum de nós, em nenhum momento da nossa vida, ficou desamparado por alguma religião. Eu acredito que ninguém aqui, em nenhum momento, não teve uma religião para nortear a vida. Todos nós tivemos. E todas as religiões vêm contribuir para isso na nossa vida. Então, em nenhum momento, nós somos desamparados a ter tranquilidade quando alguém questionar a nossa existência. E no caminhar, Estevão, Saulo, né, enamorado de Abigail, se torna um evento a morte de Estevão, um verdadeiro evento na cidade, e ele fala para a namorada dele que ela deveria ir porque isso era um processo de honra para ele. Ele estava cumprindo a lei. Porque tinha homens que estavam querendo destruir a imagem de Moisés. E ele começa todo um interrogatório de Estevão, um lugar muito luxuoso. E Estevão reto. Porque Estevão tinha uma máxima que nós espíritas temos que aprender. A gente não discute religião. A gente não tenta provar para o outro que a nossa religião é certa. Se ninguém aqui vai provar para ninguém que o espiritismo é a salvação. A gente vai vivenciar isso no nosso comportamento. O espiritismo é vivência. Porque nós, muitas vezes, somos os cristãos lá do passado sendo perseguidos. Né? Porque o espiritismo é uma mensagem muito nova. Quem não conhece, dá medo. Ah, você é espírita? Né? Às vezes a gente fica, eu sou espírita. A gente fala assim, né? E eu lembro quando eu comecei no espiritismo, todo mundo era muito católico, os meus colegas, aquela coisa assim. E eu não conseguia falar que eu era espírita, porque eu sabia que ia ter julgamento, né? Na adolescência. E aí, a casa espírita que eu estava começou a me estimular a poder falar, não, você é espírita. Você é espírita. E eu sou espírita. E eu não vou ter julgamento. Eu não vou ser perseguida. Por quê? Porque eu tenho que me comportar como um espírita de verdade. E Estevão era essa pessoa. Ele encontrou Jesus e ele teve toda a fé de acreditar que o melhor estava por vir. E o que acontece nessa caminhada? Abigail, ao chegar no ambiente, ela reconhece o irmão dela sendo morto. Ele estava todo machucado, já muito sofrido, porque ele ficou preso durante um tempo. E se depara com o irmão. E o namorado dela estava no momento conduzindo tudo aquilo. E ela vira para ele e fala, é o Estevão, que anteriormente
Saulo promete para ela recuperar o irmão dela e ir atrás do irmão, né? Porque ela sente uma profunda saudade do irmão. E aí vem o ensinamento mais lindo desse livro. Porque Saulo retira Estevão do momento de tortura, leva ele para uma sala isolada, e aí a irmã conversa com ele. E aí Saulo, sem saber o que fazer, porque ele está matando o cunhado, e o cunhado vira para a irmã e fala: fique do lado do seu marido. Né, do seu noivo. Fique do lado dele. E ela, como uma mulher que ama, que respeita, ela decide que nada daquilo aconteceu. Mas Saulo, ainda muito endurecido, não dá conta de lidar com esse sentimento. E ele rompe com ela. E Abigail sofre profundamente, ela adoece, porque ela amava esse homem verdadeiramente, porque era um amor que transcendia, era um amor que nós ainda, mulheres, não conseguimos ter, que é o amor incondicional. E muitas vezes, quando se faz o estudo, né, sobre a história de Abigail, muitos palestrantes olham Abigail como submissa, como uma mulher que serve o tempo inteiro a Saulo, paciente, resignada, que é uma mulher que ainda a gente não dá conta de ser, porque existe um processo de evolução muito grande para chegar a ser Abigail, porque ela acredita na eternidade, ela acredita verdadeiramente no amor. E Abigail conhece, né? Ela adoece, né? E ali o Saulo fica distante dela, e ela conhece uma pessoa que é muito importante, que é Ananias, que vem trazer quem para ela? Jesus. Porque ela sentiu que o irmão dela, ao ser morto, estava sentindo uma paz muito grande. E ela queria saber o que aconteceu com o irmão dela. E ela conhece Jesus. E aí Saulo volta para a namorada, vai atrás dela, né? Depois que ele sofre muito, porque a vida dele, apesar de ter todas as glórias, conseguiu tudo o que ele queria em termos de status e reconhecimento na sociedade, mas tinha um vazio interno dentro daquele homem, que era a saudade da namorada, que era o amor que ele precisava ter para a vida dela. E o que acontece nessa caminhada é que quando ele decide voltar para ela, ela já está morrendo. E quem veio avisar Abigail que ela ia morrer? O irmão, Estevão. Ela já conhecendo a mensagem cristã. E quando Abigail morre, o amor da vida de Saulo, aí que começa a perseguição a todos os cristãos. Aí que ele se torna um dos homens que mais perseguiu o cristianismo. E o que acontece na caminhada, que ele viveu um processo obsessivo de querer ir atrás de Ananias, que foi o homem que trouxe a mensagem cristã para Abigail. Por que na estrada de Damasco? Porque ele estava indo atrás de Ananias, para matar esse homem da mesma forma que ele matou Estevão, no sentido figurado, né? E aí Saulo, tem um dos encontros mais lindos e bonitos dentro da história espírita. Que é a caminhada, né, que ele faz, que chama-se a peregrinação. E eu quero que nós olhemos a peregrinação de Saulo como a nossa peregrinação de sair do Brasil e estar aqui, que é o caminhar, de sair de um lugar e ir para o outro. Jesus aparece para ele. E quando Jesus aparece para ele, é uma claridade tão forte, né? É um sentimento, porque imagina Jesus aparecer, né? Dizem, né, o Haroldo conta que teve uma vez que um grupo de jovens espíritas saiu e foi lá, de espíritas de Belo Horizonte, saiu para visitar Chico Xavier,
na cidade, em Uberaba, e um jovem muito desavisado foi e tocou no Chico, ele caiu desmaiado, porque a energia é tão forte que nós ainda não damos conta de receber essa energia de puro amor. São espíritos muito evoluídos. E a gente não está tão evoluído, então choca, né? Quando a gente encontra com uma pessoa muito evoluída, a energia é tão forte que todo o nosso sistema responde. E foi isso que aconteceu com Saulo. Quando Jesus chega e vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que sois vós, Senhor? Indaga Saulo. Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os arguilhões, Saulo. Senhor, que queres que eu faça? E o que acontece com Saulo neste momento? Ele fica cego. E estar cego é simbólico, né? Porque a cegueira é na alma. Mas vem um processo de se curvar ao cristianismo. E ele cego, né? Todas as pessoas que acompanhavam ele, começou a achar que aquele doutor Darley estava começando a ficar maluco, porque ele começou a contar o que aconteceu com ele, e depois todas as portas se fecham. Quando ele chega no caminho, né, o amigo que ele foi procurar não recebe ele bem, as pessoas vão abandonando ele, e começa todo um processo de transformação daquele homem. E aí, quando você lê o livro e o amigo fecha a porta, ele começa a ter a primeira análise. Poxa, eu procurei o meu amigo para me dar amparo no momento de cegueira, de não ter nada. Mas esse amigo estava com visitas ilustres na casa dele. E não poderia receber Saulo. O soldado que estava com ele ficou completamente envergonhado por amigo fechar a porta. E aí vem o maior ensinamento. Que ele entende e compreende que ele não poderia expor o amigo a essa situação. E aí começa a vir, dentro do sentimento de Saulo, o sentimento de compreender as situações, de não reagir. E no decorrer do livro, né, aí vem a transformação de Saulo em Paulo. E Paulo se torna do maior perseguidor do cristianismo ao maior espírito que difundiu o cristianismo por todos os lados. Porque ele fazia um processo de expansão, né? Eu costumo falar assim, ele expandia o cristianismo por todos os lados, caminhando todos os processos mais difíceis que vocês imaginarem, em falar do cristianismo, porque hoje eu estou aqui à frente, a palestra é gravada, colocada na internet e todas as pessoas têm acesso. Olha como é que é fácil difundir o cristianismo hoje. Que trabalho que eu tenho? Nenhum. E eu acho difícil, às vezes, fazer uma palestra. De 2 em 2 meses, né, Mauro? Às vezes até de 3. Eu acho difícil, às vezes, chegar num estudo. Eu acho difícil pegar um livro espírita e ler. E tá tudo digital. E Paulo, agora convertido, ele começa a levar a mensagem da Boa Nova, passando todas as dificuldades. Porque Haroldo fala, onde tinha Lucas, onde tinha Paulo, tinha prisão e tinha tortura. Por onde eles passaram, tinham dificuldade. E quem cura Paulo da cegueira? Ananias. E Ananias traz a visão novamente para Paulo. E ele entende profundamente todo o ensinamento do cristianismo. E Haroldo fala ainda que todas as mensagens que Paulo passou à terra teve a inspiração de Estevão. E atrás de Estevão tinha Jesus. E aí eu fui entender que as cartas aos Coríntios tem Jesus ali por trás. Porque quem é que recebe Paulo ao desencarne? Primeiro é Ananias. Aí depois vem Jesus, Estevão e Abigail. E ele começa a
reconhecer, né? Porque assim, quando ele morre, também torturado, passando por dificuldades incríveis no processo de morte dele, ele entende uma máxima, que eu queria sim estar com a Abigail, que esse é o sentimento que ele carregou durante toda uma existência e que ela amparou ele mesmo desencarnada em todos os momentos. Né? E ele pergunta a ele, quem você quer ver primeiro? Mais ou menos assim que acontece. E vem Ananias, porque quando ele morre, o que acontece com ele? Ele fica cego novamente. E aí, ele reconhece que os meus instintos têm que ser controlados para o amor maior. Então, muitas vezes, não é aquela pessoa que eu quero do meu lado de uma forma doentia que vai ter que ficar. É quem precisa ficar de fato. Que é o amor. E Ananias trouxe o cristianismo para Saulo, depois Paulo, e morrer e ser recebido por Jesus, e Estevão e Abigail, deve ser uma das experiências mais maravilhosas. E eu acho que a gente não está preparado para tanta luz, né, ao desencarne. E nós? Nós conseguimos fazer uma transformação tão grande como de Saulo para Paulo em vida? Eu consigo hoje enxergar os meus desafetos como os desafetos que vão me levar à evolução? Como pessoas que estão no meu caminho, porque elas precisam estar? Como é que nós enxergamos as nossas relações familiares, que é o berço, né, de todas as nossas dificuldades? Como provações. Como pessoas que vão estar no meu caminho, eu enxergando meu pai e a minha mãe, que cometeu tantos erros comigo, eu consigo enxergar eles com a capacidade de mudar em vida? E nós espíritas, quando nós conhecemos o espiritismo, a gente começa a ter um processo de desculpa que eu vou conseguir enxergar só se ela reencarnar umas 3 vezes. E a gente começa a sabotar o conhecimento espírita dentro da gente, julgando. Porque nós não acreditamos na mudança do ser humano. A gente acredita na melhora. Fulano pode melhorar, mas lá no fundo vai continuar sendo a mesma pessoa. Não vou confiar, não. Eu tenho uma amiga que me ofende, que me trai. Não, eu até perdoo, né? Acho que ela até melhorou, assim, depois que ela começou a frequentar uma religião. Mas lá no fundo eu acho que ela é a mesma pessoa. Quantas vezes a gente fala isso das pessoas que estão ao nosso redor? E uma das coisas que eu mais escuto aqui é que não se pode confiar em pessoas. Infelizmente. Não confie em ninguém. E a gente segue desconfiando. Porque a gente não acredita na capacidade de mudança da pessoa que está ao meu lado. E aí, Rainha, eu acredito, confio e quebra a cara. O que eu vou fazer com isso? Porque é isso que vai acontecer, né? Às vezes a pessoa vai mudar ou não vai mudar. Qual que é a diferença diante desse sentimento? É o meu. Eu posso confiar em um amigo, em um relacionamento, em um parente, mas ele pode me decepcionar várias e várias vezes. Mas eu não posso perder de vista a minha capacidade de acreditar na evolução. Porque teve espíritos que há 2000 anos atrás conseguiram fazer todo esse caminho de mudar em vida. E sendo espírita, trazendo todo esse conhecimento que essa obra maravilhosa trouxe para mim, eu convido vocês verdadeiramente a ler Paulo e Estevão. Raiane, eu não tenho o hábito de ler. É muito difícil, não entra na minha rotina. Tem um livro em áudio, né? Tá lá na faxina, tá lá na construção, coloca o livro, tem no YouTube. Mas depois que lê, vai mesclando com as palestras de Haroldo Dutra. Para que vocês possam entender a dimensão de cada detalhe que tem dentro dessa obra. Porque é uma das obras de aspecto literário de grande reconhecimento na Terra. E qual é o nosso papel na sociedade? Qual que é o nosso papel dentro da casa espírita?
Qual que é o amparo que eu vou oferecer para quem está chegando agora? Rayane, eu cheguei lá no Brasil, eu fiz um monte de coisa errada. Aí a gente fala, brasileiro é assim mesmo, só muda de lugar. E a gente desmerece a nossa raça. A gente não acredita que o brasileiro pode chegar aqui e fazer diferente, sim. Mas o brasileiro faz errado em qualquer lugar do mundo. Que o problema do Brasil não é o Brasil, é o brasileiro. Não é assim? Que a gente escuta constantemente nas redes sociais. Mas qual que é o meu papel? O meu papel não é do brasileiro. Porque o brasileiro tem uma máxima que às vezes está aí no jargão comum, que é o julgamento, que é o preconceito, né? Nós estamos escalados em um dos países que mais tem preconceito contra a homossexualidade, comparados a países muçulmanos, onde é estimulado isso. Então, é o nosso olhar. Não adianta peregrinar, sair de um lugar para o outro e não fazer um processo de mudança interna. Não adianta sair de um país, então enxergue a nossa saída do país, do Brasil para os Estados Unidos, como um processo de peregrinação na mudança emocional. Se eu cheguei aqui e me deparei com o espiritismo, eu me deparei com o cristianismo. E como é que eu vou fazer nesse país novo, sendo um cristão, conhecedor da doutrina espírita? Difundir. Falar dela. Mas não falar pregando, porque a gente não dá conta ainda de receber apedrejamento no final da fala. Né? Que se a gente falar, a gente vai ser apedrejado, tá? Reencarnação? Imortalidade da alma? Comunicação entre os espíritos? Mas vivenciem o amor. Se tornem exemplos de paciência, de ponderação. A gente vai errar muitas e muitas e muitas vezes. Mas não vamos desacreditar do nosso próprio processo de evolução. E muitas vezes vem toda a nossa necessidade de reconhecimento. E aí vem as questões dos títulos, né? Porque o que o Saulo mais buscava na vida era reconhecimento por quem ele foi. Pelo doutor da lei que ele era. E o ego hoje é o que modifica todas as nossas relações. Como é que nós enxergamos a justiça? A gente sai tão desacreditado da justiça lá do Brasil, né? A justiça do Brasil não funciona, começa a questionar toda essa caminhada, não é assim? E aqui, quando a justiça é correta, né? Quando as coisas acontecem de fato, porque nós estamos aqui para acreditar na aplicação da justiça como ela deve ser, alguns conceitos de certo e errado começam a ficar relativos no meu comportamento. Mas a justiça é necessária para que se faça a evolução. Nós ainda, como espíritos imperfeitos, precisamos de leis e normas para regular o nosso comportamento. Nós não temos comportamento evolutivo para ainda nos guiar com todo o livre-arbítrio necessário. Então, se a lei chegou e fez morada na sua vida, é porque você precisa dela ainda para nortear o comportamento. Porque vai chegar um tempo que vai ser a consciência plena que vai nortear. Mas é uma caminhada, é um processo evolutivo. E muitas vezes as nossas relações são estabelecidas e dentro da casa espírita e dentro de todas as religiões existe uma palavrinha que é muito forte que chama-se milindre. E às vezes, muitas vezes, a casa espírita fala, faça uma palestra só sobre melindre. Né? Porque as relações espíritas, elas se enfraquecem, como todas as religiões, por às vezes eu querer que a minha opinião e qualquer coisa que a outra pessoa faça comigo que eu não agrade, eu já fico, não vou lá na casa espírita mais não. Eu não vou conversar com essa pessoa mais não. Quando os líderes religiosos erram, as pessoas abandonam a religião. E a religião não é feita das pessoas que estão aqui na frente.
O espiritismo não é feito da Rayane que está aqui passando a mensagem. Ela é feita de Paulo, de Estevão, de Jesus. Quando vocês entrarem aqui, não é para entrar e escutar a minha palestra. É para escutar as mensagens de todos esses espíritos que norteiam a minha vida, que norteiam a vida de vocês. E como é que nós vamos trabalhar o nosso sentimento? Nos relacionando. Convivendo. Porque se eu não conviver, eu não vou saber as minhas dificuldades. Se eu não conviver, eu não vou entender quais são os sentimentos que vai ser necessários moldar. Porque ninguém vai me apontar, né? Que aquela pessoa que chega no meu caminho e que mais me incomoda, ela é aquela pessoa que mais vai me nortear a necessidade de melhorar. E eu sabia disso? Não. Não sabia disso. E eu aprendi. E precisou chegar a situações difíceis para que eu me deparasse com a obra que mais me mostra que a evolução, ela é real. Ela é nessa existência. Ela é possível. Ah, Rayane, você quer me comparar como Saulo que se transformou em Paulo? Sim, todos nós podemos. Renúncia, aí tem os outros livros que vêm complementar, né? Renúncia, amor e a capacidade de se doar o tempo inteiro ao bem. Então, parafraseando Emmanuel, eu diria que o lema de Paulo é persistência, persistência e persistência. Os erros cometidos por Saulo são todos resgatados por Paulo, e ainda com o acréscimo de cumprir com a missão programada, colhendo os erros semeados anteriormente. Porque quem acreditou em Saulo? Jesus. Porque foi Jesus que veio falar com ele. Então Jesus não desampara um espírito que está perseguindo ele o tempo inteiro. Realmente essa obra é um manual de como deve se portar um servidor de Cristo. Todos nós reclamamos demais das aflições que desejamos para espalhar algumas sementes do Evangelho. Ah, eu estou cansada. Eu não vou na casa espírita hoje. Eu não vou ler o livro hoje. A gente reclama. Aguardando condições ideais para fazê-lo. Temos também a oportunidade de reconhecer a história de Estevão e como sua presença amorosa modificou a vida de Saulo de Tarso. A luta íntima de Paulo para aceitar a presença de um Messias que parece persegui-lo até a transformação que ocorre pela observação do exemplo de Estevão e Abigail no encontro com Jesus na porta de Damasco. E Paulo morre e reconhece que não sou eu, não é mais o Cristo que vive em mim. Como é que é? Não. Me lembra aí? Não é mais o Cristo. É o vivo que Cristo que vive em mim. E o que vai nortear o meu comportamento é a internalização exata de sentir o Cristo. E acreditar que essa pessoa que está aí do seu lado, ela muda. Ela é um espírito que se transforma. E você, que está aí do seu lado, dentro de você, você é um espírito que se transforma. Acredita na evolução. Porque, infelizmente, eu passei muito tempo sem acreditar nela. E eu vim me deparar que se o dia que verdadeiramente eu acreditasse na evolução, eu ia me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Eu estou caminhando difícil, tá? Porque às vezes o ser humano vem me mostrar o tempo inteiro que é o contrário, errando, né? Porque às vezes chegam casos muito difíceis para escutar. Mas é aceitar que aquela pessoa que chega ao seu lado, ela tem a capacidade sempre de evoluir. E o meu sentimento é de gratidão. E essa palestra só vai fazer sentido de fato se vocês se depararem com a obra. Eu espero que eu tenha passado de uma forma mais simples, mas cada detalhe do livro é muito mais bonito diante de tudo que está aqui. E eu vou pedir para André finalizar
E vocês vão fechar os olhos. Consegue colocar, André, a música? Para colocar a música que Abigail cantou, né? Quando o pai dela estava sendo morto. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e escutar essa linda música e senti-la profundamente na sua essência, que está lá no livro Paulo e Estevão. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento das sombras da dor do mar. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal, imortal.